Bíblia, não sei se é Apocalipse, se segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia. Segundo livro. Alguém fala Exodo, outro fala Êxodo, outro fala, cada um fala da maneira dele. Por isso fala o segundo livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Cua, dizendo: quando ajuntardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-los, ou vai matar, mas se for filha, viverá. A palavra diz que, aqui no 17, as parteiras, porém, temeram a Deus, diga, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservavam os meninos com vida, pelo que o rei, se a palavra vai continuar. Amém? Então, eu quero falar algo muito importante nesta bela tarde. Nós estamos aqui para ouvir um pouco da palavra de Deus. Aleluia. Para ouvirmos um pouco da palavra de Deus. Nós, quando vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15, até mais adiante, nós ouvimos um pouco cerca de uma história. Nós que estamos aqui já sabemos acerca dessa história. Nós sabemos que houve um tempo em que houve fome. E quando houve fome, o povo teve que sair da terra deles para onde? Para o Egito. E Faraó gostou daquela ideia e deixou o povo morar naquele lugar. Só que a palavra diz que aquele Faraó chegou de morrer aquele Faraó. Quando aquele Faraó morre, surge um outro Faraó, que esse Faraó não conheceu José. Esse Faraó, quando surge, ele começa a criar leis difíceis. Consegue perceber aqui? Esse Faraó começa a criar leis difíceis. Ele começa a ver o povo a se multiplicar, porque o povo hebreu era o povo de Israel, eles não eram do Egito. Consegue perceber aqui? Eles não eram do Egito. Então, eles sabendo que aquele povo não é povo do Egito, ou seja, não são egípcios, mas eles são estrangeiros, estavam a progredir, estavam a prosperar lá na terra do Egito. A palavra diz que Faraó ficou preocupado. Consegue perceber aqui? Faraó, ao ver que o povo estava a se multiplicar, então o Faraó ele fica preocupado. Ele começa a ver que o povo dele está a ficar pouco. Mas aqueles que vieram para a terra dele estão a se multiplicar em número. Estão a ser muitos. Então o Faraó ele teve medo. E por isso que ele começa a baixar um decreto. Diga decreto. Ele começa a criar um decreto. Ele diz assim. Ele fala para as parteiras, que eram muito conhecidas. Uma chamava Cifra e outra chamava-se Pua. A palavra diz que o Faraó chega e fala assim: vocês, quando essas mulheres hebreias virem ao vosso encontro para poder prestar o serviço de parto, se for homem, vocês têm que matar. Mas se for mulher, você tem que deixar viver. A palavra diz que aquelas parteiras ouviram e eles obedeceram. Mas, por causa de temer a Deus, eles poupavam os meninos, eles não matavam. Eles deixavam os meninos com vida e também deixavam as meninas com vida. Automaticamente eles não obedeceram o decreto do rei. Ou seja, aquilo que o rei falou, aquilo que o rei disse para eles fazerem, eles não fizeram. Por que não fizeram? É porque eles temeram a Deus. É por isso que não fizeram. Porque diz ele. Agora, Faraó, depois de vir, ele pergunta a vocês: por que os meninos estão a crescer? Por que os meninos estão a avançar? Por que o povo está a se multiplicar e vocês não estão a fazer aquilo que eu vos disse para fazer? E ele disse assim: que as mulheres hebreias não são como egípcios, porque antes deles virem para cá, quando eles sentem dores, nós quando vamos ao encontro para fazer o que você disse, ele já deu a luz. Agora fica difícil nós matarmos os meninos. É por isso que eles estão a se multiplicar. E a palavra diz que Faraó teve que passar outro decreto. O primeiro decreto não funcionou. Teve que passar outro decreto, dizendo que todo menino tem que ser morto. E aí acontecia que todo menino começou a ser morto.
Então, o que eu quero explicar aqui é acerca de Faraó temer. Consegue perceber aqui? O que eu quero falar aqui é acerca de Faraó temer. Por que Faraó teve que temer? A palavra diz que Faraó teve que temer porque ele viu o povo estava a se multiplicar. Em outras palavras, não basta somente multiplicar, é porque ele estava a ver que o povo estava a se multiplicar e automaticamente o povo estava a se fortalecer. Era um povo unido. É por isso que Faraó, ao ver aquela situação, ele não poderia matar pessoas crescidas, ele poderia matar somente pessoas pequenas, ou seja, crianças. É por isso que ele baixa decreto. É por isso que da mesma forma também hoje em dia, quando os feiticeiros eles veem que os cristãos estão se reunir, os feiticeiros ficam preocupados, porque eles sabem que pessoas quando estão unidas, os feiticeiros não conseguem vencer essas pessoas. É por isso que hoje em dia também, quando uma casa está unida, automaticamente as pessoas, os malfeitores, não conseguem vencer essa casa. Eles ficam preocupados. Você consegue perceber aqui? Eles ficam preocupados. É por isso que o problema de todo inimigo é quando vê que as pessoas estão a se multiplicar, estão a se unir, automaticamente ele fica furioso. É por isso que o Faraó ele fica chateado. Esse povo está a se multiplicar. Praticamente Faraó, ao ver que o povo estava a se multiplicar, eles poderiam girar, tipo, todos os hebreus arrumam suas bagagens e vão para longe. Mas ele não fez isso, ele teve que manter o povo. É por isso que o problema dos demônios, o problema do diabo, o problema dos feiticeiros, o problema de toda pessoa de má fé, ele não nos quer à distância, ele nos quer por perto. Então, como ele nos quer nos perto, ou seja, ele nos quer por perto, automaticamente vai fazer tudo por tudo para que nós não possamos avançar. Agora, nós precisamos obedecer uma coisa aqui. Ele baixa um decreto, mas esse decreto não funciona. Por quê? Porque existiam pessoas que tinham temor a Deus. Então, o que é temor a Deus? Quando nós falamos de temor a Deus, não é mais ou menos medo. A palavra temor significa um medo com uma certa consideração. Consegue perceber aqui? É por isso que nós não podemos vir na igreja para escapar do inferno. Por quê? Toda pessoa que vem na igreja para escapar do inferno, ele pode ir no inferno mesmo estando na igreja. Consegue perceber aqui? Um filho não pode obedecer o pai por causa de quê? De porrada ou por causa de castigo. Ele tem que obedecer o pai por quê? Porque é pai dele. Consegue perceber aqui? Uma filha, um filho, ele tem que obedecer a mãe, não por medo de dormir à fome, ou medo de porta ser fechada, ou de ser expulso. Não, tem que respeitá-la por causa do temor, porque é a mãe dele. Pergunta isso aí. É que nem polícia, nós não temos medo de polícia, porque eles têm arma, porque mesmo com a arma dele pode levar porrada, não é isso? Nós respeitamos a polícia porque é a nossa autoridade. São eles que garantem a ordem e tranquilidade pública, ou ordem e tranquilidade da nossa cidadania aqui em Moçambique. É por isso que nós respeitamos a polícia. É por isso que quando ele exige bem, nós tiramos e mostramos, porque eles são autoridades aqui. Mas polícia não é para ser temido, polícia é para ser respeitado. Orgulho isso aí. É por isso que as parteiras tiveram o quê? Temor a Deus. Se alguém diz que eu sou cristão, mas não carrega o temor a Deus, automaticamente não é cristão. Por quê? Todo cristão tem que carregar o temor a Deus. E essas hebreias, ou seja, essas mulheres parteiras, não eram hebreias, eram do Egito. E eles temeram a Deus porque eles já ouviram falar acerca de Deus, que Deus é poderoso, Deus é único, Deus vence, Deus faz isso. É por isso que tiveram medo, não fizeram. Então, por isso que todo cristão precisa ter o temor a Deus dentro dele. É por isso que se muita gente tivesse o temor a Deus, eles não poderiam chegar na igreja. Por quê? Pessoa que chega tarde na igreja, enquanto não tem nada de fazer, é porque não tem temor a Deus. Procure isso aí. Pessoa que chega tarde no culto, enquanto que em casa não tem muita coisa para fazer, automaticamente é porque não tem temor a Deus. Procure isso aí. É porque não tem temor a Deus. Assim como dentro do lar,
uma mulher que para com outro homem, sabendo que tem marido, é falta de temor para com quem? Com o marido. Consegue perceber aqui o que é mais ou menos temor? Temor não é você ter medo de levar curado, não é isso. Temor é você o que? Temor envolve respeito. É por isso que no livro de Provérbios 1:7, a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É por isso que sábio não é aquele que estudou muito, que tem muito conhecimento. Não. Sábio é aquele que teme a Deus. Por isso é ele. É por isso que Faraó, ao ver que o povo estava a se multiplicar, ele fica preocupado. É por isso que feiticeiros, ao ver que você está as suas orações estão a se multiplicar, ele fica chateado. É por isso que uma das formas que o feiticeiro faz para você não lhe vencer, ele te tira a vontade de orar. Ele mata a sua vida de oração. Quando ele mata o desejo, a vontade de orar, automaticamente as tuas orações nunca vão se multiplicar. E isso não vai constituir uma ameaça para ele. É por isso que uma pessoa que não ora não constitui uma ameaça para ele. Mas a pessoa que está sempre a orar, sempre a jejuar, sempre a buscar, automaticamente que existe algo no mundo espiritual que está a se multiplicar. É por isso que ele fica preocupado. Por isso ele. Quanto mais nós oramos, mais as orações se multiplicam. Quanto mais nós oramos, mais o fogo dentro de nós se multiplica. É por isso que existe pessoa que pode fazer macumba, não vai pegar, porque você tem o quê? Você tem orações multiplicadas dentro de você. Que nem macumbaria, nem bruxaria, nenhuma coisa que pode prevalecer. Mas se você vê que existe alguma coisa que está a prevalecer, é porque às vezes as orações não são multiplicadas. E isso aí as coisas podem não sair bem. Consegue perceber aqui? É por isso que Faraó ele baixa decreto. Tem que matar todo menino, tem que matar. Por que Faraó teve que matar o menino? É porque ele sabe muito bem que para acabar com a mulher é fácil. Consegue perceber aqui? Por que Faraó teve que mandar matar todos os meninos? Ele sabe que quando acabar com todos os homens é muito mais fácil acabar com a mulher. É por isso que o diabo, para poder fazer cair o homem, ele teve que ir para a mulher, não foi para o homem, porque ele sabia que o homem é difícil. Mas a mulher o que teve que cair. Não estou dizendo que o diabo usa muito mulheres, não é aqui. Consegue perceber aqui? O homem também é usado. A maioria dos planos que existem não são mulheres, são homens. Por isso aí. Só que eu estou falando como? Por que Faraó queria que todos os homens fossem mortos? É porque ele sabe que quem vai muito na guerra é homem. Quem muito vai na escravatura é homem. Quem faz muitos trabalhos pesados é homem. É por isso que Faraó queria o quê? Queria destruir o homem para que somente restasse mulher. Porque ele sabe que não tendo homem, então mulher é mais fácil do que de cair. Você quer perceber? Num grupo onde existe 99 mulheres, então se levar, por exemplo, uma criança assim, colocar aí, vão chamar elas ou eles? Vão chamar eles por quê? Porque existe homem. Procura isso aí. Num grupo onde tem 99 mulheres, basta colocar um homem só, já passa a ser eles, já não é mais elas. É por isso que falou que queria acabar com todos os homens. Queria acabar com todos os homens. E olha só, ao ver que a estratégia dele não deu certo, teve que baixar um outro decreto, que tinha que pegar crianças e jogar aonde? No rio Nilo. Teve que jogar as crianças no rio Nilo. Como ele acabou matando aquelas crianças, a palavra diz que depois que o povo foi liberto para a terra prometida, né, para o deserto, eles encontraram o mar vermelho. É por isso que lá dentro do mar também, o povo dele teve que morrer no mesmo mar. Por isso aí. É por isso que tudo aquilo que o inimigo faz hoje, ele pode colher amanhã. Tudo aquilo que as pessoas de má fé fazem hoje, eles podem colher amanhã. Por quê? Tudo aquilo que nós plantamos é isso que nós colheremos. É por isso que Faraó mandou levar todas as crianças e acabou jogando onde? No mar. Ou seja, acabou jogando no rio Nilo. E também a palavra diz que todo o exército de Faraó foi precipitado no mar vermelho. Por causa disso mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. Com Deus também é assim. Aqui se planta, aqui se colhe. Por isso.
Então, nós precisamos primeiramente ser pessoas que carregam o temor a Deus. Todo cristão precisa ter o temor. É por isso que muita gente vem para a igreja, bebe nas escondidas, porque falta de temor a Deus. Porque diz aí, tem muita gente hoje tem namorado e lá tem outro namorado. Três namorados. Falta de temor a Deus. Então nós precisamos carregar o temor a Deus dentro de nós. Você sabe por que Lúcifer era Lúcifer e virou anjo de treva? Ou seja, ele era anjo de luz e virou demônio. Sabe por quê? Porque perdeu o temor a Deus. Aleluia. Diga seu próximo, não perca o temor. Diga, não perca o temor. Lúcifer era anjo de luz. Era anjo de luz. Você sabe disso? Lúcifer, portador de luz. Por que ele teve que virar demônio? Porque ele perdeu o temor a Deus. É por isso que toda pessoa, até mesmo filho em casa, quando perde temor a Deus, você vê o comportamento dele já não é mais o mesmo. Mesmo mulher em casa, quando já perde temor a Deus para o marido, você vê que o comportamento dele já não é mesmo, respeito já não é mesmo, até a forma de colocar água na casa já não é mesmo, automaticamente é porque perdeu o temor. Como diz ele, é porque perdeu o temor. Se ela quer, vai cozinhar 13, 14, está a cozinhar. Se ela quer deixar a fome, vai te deixar, automaticamente é porque não há temor. Então, todo cristão precisa carregar o temor. Essas donas aqui, Cifra e Pua, não eram israelitas, não eram hebreias, eram do Egito. Egito é um país politeu. Alguém sabe o que é politeu aqui? Politeísmo, alguém sabe? Politeísmo é mais ou menos adorar vários deuses. Poli significa muito. Então, teísmo significa Deus, politeu, quase aquele que adora vários deuses. No Egito tem vários deuses. Então, Deus da chuva, tem Deus do sol, tem Deus da terra, tem vários deuses lá. E eles adoravam vários deuses. Mas por causa disso, eles tiveram que temer a Deus. Então, nós como cristãos também somos obrigados a carregar o temor a Deus dentro de nós. Porque diz aí, você sabe por que existe pessoa que tem dinheiro, mas não consegue dar dízimo? É porque falta de temor a Deus. Porque diz aí, porque existe aquilo de você, tipo, para pegar 50 meticais de dinheiro, para pegar 100 meticais, existe, mas existe pessoa que tem, mas não consegue tirar, porque falta de temor a Deus. Porque diz aí, é por isso que todo cristão ele tem que carregar o temor a Deus dentro dele, temor a Deus. Porque quem faz a vontade de Deus tem que carregar o temor. Agora, nós como cristãos não podemos ser ultrapassados com Cifra e Pua, que eram pessoas que nem adoravam a Deus, mas tiveram o temor a Deus. Posso falar uma coisa? O mesmo espírito que queria acabar com essas crianças é o mesmo espírito que também acabou com crianças no tempo de Jesus. Por quê? Quando Moisés queria nascer, crianças, todos os homens foram mortos. Crianças foram mortos. Quando Jesus Cristo também nasceu, meninos, ou seja, crianças também foram mortos. É por isso que nós temos que perceber que espíritos não morrem. Consegue perceber aqui? Então, começando da época de Moisés até a época de Jesus, já passaram mais ou menos 2000 anos. Mais ou menos 2000 anos, quase 14 gerações. 14 gerações que passaram. 14 gerações, esse gerou esse, até 14, mais de 14 gerações. Mas aquele espírito estava vivo até naquele dia. É por isso que demônio não morre. Demônio não morre. Demônio não morre. Somente demônio é tirado de um corpo e é jogado no abismo. Ele sai daquele corpo e vai morto. Vai dizer demônio morrer, demônio não morre. Demônio não morre.
Não se surpreenda um dia manifestar alguém dizer que eu estou aqui desde 1930, enquanto que a pessoa nem 20 anos não tem. Consegue perceber aqui? Demônio não morre. Sim, demônio não morre. Só para você saber uma coisa, o mesmo demônio que queria matar o profeta Elias, que usava Jezabel, é o mesmo demônio que usou Herodes para matar João Batista. Só para você ver bem, começando, tenta pegar a Bíblia de estudo, ou seja, a Bíblia de estudo cronológica. Você deve ver que no tempo de Elias até o tempo de João Batista, viraram muitos anos. Muitos anos. Só para você saber uma coisa, rei Salomão reinou quantos anos? 40 anos. Rei Davi quantos anos? 40 anos. São quantos anos? 80 anos. Ezequiel, 40 anos. Somente Manassés, pois que reinou 52 anos. Agora, calculando tudo isso, já são muitos anos. Mas você deve ver que o mesmo demônio que queria matar Elias e não conseguiu matar ele, não conseguiu. Mas foi o mesmo espírito que usou Herodes para matar quem? João Batista. É por isso que o mesmo espírito que matava profetas lá é o mesmo espírito que andou a matar o profeta João Batista. E até hoje também existe esse espírito de andar a matar profetas. É por isso que hoje em dia toda pessoa que prega a verdade vai ser sempre mal interpretado, vai ser sempre perseguido, vai ser sempre odiado. As pessoas nunca vão gostar. Por quê? Porque não é ele, é aquele espírito que se incomoda. É por isso que falei aqui, não se surpreenda um dia você dizer, sai demônio. De repente o demônio sai dizer, eu estou aqui, tenho 500 anos, estou aqui. Embora que a pessoa tem 50 anos não tem. Porque demônios não morrem, não morrem. Até que demônio dizer, apóstolo Paulo não me conseguiu, Pedro não me conseguiu. Agora você é quem é você? É porque ele conhece Paulo. Isso é por isso que demônio, o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual não é brincadeira, o mundo espiritual. E demônios conhecem muito bem a Bíblia. Demônios conhecem bem a Bíblia. A palavra diz como? Eis que vos envio o profeta Elias. Profeta Elias. Então, o profeta Elias que estava sendo falado era João Batista, não é isso? Era João Batista. E olha só, ele não conseguiu matar o profeta Elias, porque Elias fugiu, foi para Monte Horebe. É isso, né? Foi para Monte Horebe e jejuou 40 dias. Não conseguiu lhe matar. Elias foi embora. Como não conseguiram matar o profeta Elias, tiveram que matar a pessoa que carregava o espírito de quem? De Elias. Tiveram que lhe matar, que era João Batista. É por isso que hoje em dia existem pessoas que alguns demônios não conseguiram matar teu pai, teu avô, e vai querer matar você mesmo. Pergunta isso aí. Existem alguns demônios que não conseguiram deixar mamãe, vovô solteiro, não conseguiram. Agora vai deixar algumas pessoas solteiro, bonita, mas da selva, mas você foi ver a mãe, foi no lar e nasceu. O pai casou, mas hoje em dia não. Esse demônio não é de agora, é um demônio de muito tempo. É por isso que nós precisamos manter sempre o temor a Deus. Eu não vou muito longe para por aqui. Precisamos sempre manter o temor a Deus. Porque nós, quando caminhamos com temor a Deus, automaticamente nós estamos a fazer a vontade de Deus. Imagina só, eu, por exemplo, vou esquecer esse telefone aqui. Aonde? Aqui na igreja. Eu esqueço, vou aonde? Vou em casa. Esqueci. Alguém vem aqui, ele vê que esse telefone aqui está fulano. Se ele não ter temor a Deus, há de fazer como? Há de? Depois vai embora. Vai embora. Mas alguém que tem temor a Deus, entrar aqui, ele encontra esse telefone aqui, ele há de saber, não, talvez esqueceu. Talvez o quê? Esqueceu. Então ele vai levar e vai o quê? Vai trazer lá. Tipo, eu encontrei o telefone lá na igreja. Encontrei o telefone lá. Isso significa o quê? Temor a Deus.
Porque diz, temor a Deus. Em 2017, quando eu fui para Gorongosa, só para você saber o que é temor a Deus. Em 2017, quando eu fui em Gorongosa, tem um jovem maluco, ele é maluco preso no Banco 100, mas tem muito dinheiro no Banco 100, a pessoa. Ele vende ouro, esses cotetes de choupeiras, tem muitas coisas lá em Gorongosa. Tem uma que anda usando a camisa Baus, camisa que chega até aqui. Só vende roupa de Baus. Chinelo dele é de pipoca, mas já tem que ter muito dinheiro. Você não consegue calcular o dinheiro que ele tem. Ele veio já de Gurilhinho de antes de coisa credo, mas para cá não mexer isso, eu daí peguei. Daí, assim conversava, estava eu mais uma vez assim, conversamos. A pessoa disse assim, deixando de Gurilhinho, depois eu disse, eu que vou dar um tipo antes, o compadre Pini, agora eu não estou na porta dele, eu não ganho, tá, beria cair, né, maré, quando. Isso, a caíba, a maré, quando. Aí, mano, já sempre falou assim, disse, isso aqui, se eu tivesse conta no Bimo, esse aqui podia chorar, porque eu queria transferir mais 3 milhões que eu queria transferir. Só que não tem conta Bimo. Ernesto, você não tem conta Bimo? Eu disse, Bimo não tem eu. Naquele tempo eu não tinha conta Bimo, não tinha. Naquele tempo. Mas nem se eu tivesse, não poderia fazer. Eu daí fiquei duro, disse, se eu daqui, acumulando essa namada, não, senão, me dancia para o senhor, Agora, por que não cheguei a fazer isso? Porque não tinha o temor a Deus. Agora, a pessoa que estava comigo, é um descrente que nem quer saber de Deus, ele podia transferir. Só que ele tem conta, mas só que Bimo para BCI, não tem como, tem que usar NIB. Tem que usar NIB. Agora, NIB é um número muito grande, custa grave na cabeça. NIB. Agora, se fosse ter NIB na cabeça, vai dar aí. Até do pular crédito, eu ganho nani. Agora, transferir 3 milhões, para acabar 3 milhões. Procure isso aí. Mas o meu amigo não tinha o quê? Temor a Deus. Aquela tutinha, ele me dizia, ele vai, para cá na malária, mas eu, o meu amigo sabia, mas eu não lidei. O meu amigo sabia bem, eu tinha, mas não lidei. Então, o temor a Deus é esse mesmo. Isso é temor a Deus. Mas alguém que não tem temor a Deus, você deixar de cair 20 mil reais, nem vai apanhar dele, irmão, sabe que não vai. Vai pegar o cunha, dizer como uma bênção, anel. Falta de temor a Deus. Fica de pé, queremos orar no nome de Jesus. Queremos orar, vamos encontrar mais na quinta-feira. Queremos orar aqui. Louvar-se a Deus. Então,